Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Esse homem realiza inúmeros sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada? Não compreendeis que é melhor um só morrer pelo povo do que pereça a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele vem para a festa?" Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Nesse Evangelho, nós podemos encontrar 3 atitudes que devem levar a cada um de nós a meditar, a olhar para si, fazer um autoexame, um exame de consciência, não para se condenar, mas para que esse exame de consciência sirva para a nossa conversão, para que nós cresçamos na fé, para que nós cresçamos no esforço de corresponder à vontade de Deus. E esse Evangelho nos lembra um outro trecho do Evangelho, que fala da profecia de Simeão. A profecia de Simeão, feita ali para Maria, quando Jesus foi apresentado no templo. Simeão disse que Jesus ia ser causa de queda e de reerguimento, ia ser causa de contradição, e que seriam revelados os pensamentos dos corações. Pois nesse Evangelho está aparecendo isso claramente. A primeira questão aqui de revelar o coração e de mostrar um reerguimento é que diz no Evangelho: muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, o que foi que Jesus fez? Trouxe Lázaro de volta à vida. Diz: creram nele. Então aqui, esses que creram nele estão sendo reerguidos. Mas o texto diz que alguns foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Aí aqui já há uma queda. Aqui já está sendo revelado o pensamento maldoso do coração. Porque esses que foram com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito, fizeram o papel de fofoqueiros, fizeram o papel daqueles que fazem intriga, fizeram o papel daqueles que contam mentiras, que são manipuladores, fizeram o papel daqueles que vivem do leva e traz, fizeram o papel daqueles que são falsos, porque estavam lá, porque viram Jesus, porque viram o sinal
e falsamente ficaram calados e na primeira oportunidade que tiveram, foram derrubar Jesus, foram falar contra Jesus, foram jogar as autoridades judaicas contra Jesus. Então, aqui também existe ainda um princípio, desculpe eu usar esse termo, de puxa-saquismo, né? Nem sei se ele existe, o puxa-saco, né? Porque eles, sabendo que as autoridades não simpatizavam com Jesus, eles vão lá puxar o saco, vão lá falar o que agrada às autoridades judaicas, no sentido agrada porque eles se mostram contra Jesus e a favor deles, das autoridades judaicas. Então aqui estão caindo, a queda, a profecia se cumprindo. Aqui o pensamento dos corações estão sendo revelados, a falsidade daquelas pessoas. Que eu acho que não tem desculpa dizer, eu não quero julgar, espero que nós sejamos capazes de nos converter e não julguemos ninguém, mas não tem coisa pior. Essa falsidade, essas duas caras, esse ser incapaz de ser pelo menos autêntico, ser contra ou a favor. Mas não, é alguém que sorrateiramente está lá, fingindo que concorda, para depois derrubar, ou ouvindo caladinho para depois falar mal. Talvez aqui haja uma inveja, um ciúme, não sei. Então tomemos cuidado para nós não termos essa queda. Mas o Evangelho ainda nos revela ainda uma outra queda que faz com que a profecia de Simeão se concretize. Ainda é revelado um outro tipo de pensamento de coração que faz com que aquela profecia de Simeão se realize. Porque o texto diz que a partir daquele dia as autoridades judaicas tomaram uma decisão de matar Jesus. Então isso significa que eles, mesmo diante do sinal de Lázaro que foi trazido de volta à vida, que foi vivificado, esse é um sinal extraordinário. Meu irmão, minha irmã, imagine você diante de um sinal desse. Imagine você chegar em um velório, o quanto espantoso, extraordinário, o quanto deve ser assim, algo que deve deixar as pessoas abismadas, alguém que está morto num velório ressuscitar. Levantar ali do caixão. Primeiro uma turma já ia sair correndo com medo. E outros, eu ficaria super impressionado. Eu pensaria, mas quem é esse? Como diz o Evangelho, como é que ele consegue? Será que realmente não tem algo extraordinário em Cristo? Ele não é realmente o Filho de Deus diante de um sinal extraordinário desse? Uma coisa que nenhum ser humano conseguiria fazer, trazer um morto de volta à vida, que inclusive não tem nem possibilidade de dizer assim que ele foi reanimado. Porque, inclusive, lembremos da passagem que fala quando Jesus ressuscita Lázaro. O pessoal chega para ele e diz assim: Senhor, já cheira mal. Inclusive o cadáver já estava em estado de putrefação. E Deus traz ele de volta à vida. Gente, um sinal desse já era suficiente para nos converter. É suficiente assim para olhar o sinal e dizer: minha nossa, ele é filho de Deus. Deixa eu levar esse homem a sério. Deixa eu levar os seus ensinamentos a sério. Deixa eu repensar a minha vida e me converter, porque, de fato, diante de um sinal desse, ele é Deus e eu preciso aceitá-lo na minha vida. Mas, gente, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, os escribas, os herodianos, na sua grande maioria, com algumas exceções, não aceitaram. Mesmo diante daquele sinal, o coração estava fechado. Eles estavam presos aos interesses deles. E presos aos interesses deles, a eles próprios, só aquilo que eles pensavam, só aquilo que eles achavam, foram incapazes de enxergar a verdade e tramaram o mal.
foram incapazes de reconhecer o sinal de Deus. Meu irmão, minha irmã, tomemos cuidado para não termos esse tipo de queda, para que não seja revelado no nosso coração esse tipo de atitude que é incapaz de se repensar diante da realidade concreta dos fatos, diante da verdade revelada, ao invés de ficar maquiando, ao invés de ficar procurando conveniências, ao invés de ignorar a verdade para procurar o que me convém. E aí decidiram matar Jesus. Meu Deus, como nós somos cegos, como nós nos fechamos, como a humanidade tem capacidade de ignorar a verdade e viver na mentira por uma questão daquilo que me convém, porque é aquilo que era o que convinha, era conforme o interesse dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, dos escribas, dos anciãos daquela época. Meu irmão, minha irmã, qual dessas atitudes nós temos tomado ao longo da vida? E eu aqui não estou acusando ninguém nem julgando ninguém, é só um exame de consciência. Eu sou aquele que, como diz o Evangelho, muitos creram nele por causa do sinal, e hoje o sinal é a igreja, hoje o sinal é a Eucaristia, hoje o sinal é a Palavra de Deus, hoje o sinal são os sacramentos, hoje o sinal é o próprio ensinamento e a doutrina de Deus. Diante dos sinais, diante da verdade revelada, eu tenho essa atitude. Muitos creram nele, eu estou no meio deles. Ou diante da verdade revelada, eu fui aquele que ficou em cima do muro, que ali por um momento se impressionou com aquilo, mas depois deixou o mal tomar conta do seu coração, fez fofoca, fez intriga, deixou o ciúme, a inveja tomar conta do seu coração e não aderiu a Deus. Ou eu sou aquele que realmente é impertinente, que por causa dos meus interesses eu me fechei de vez. Tomemos cuidado, porque o Cristo continua sendo causa de queda. O Cristo continua sendo causa de reerguimento e contradição. O Cristo continua revelando o pensamento dos corações. Que o nosso coração esteja em Deus e que nós desejemos seguir Ele, que é caminho, verdade e vida. E deixemos Ele renovar a nossa vida, ou seja, operar em nós um autêntico processo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.